Yeshua não é Deus? Essa semana, por causa de uma conversa que tive com o irmão Darson, que mora perto da cidade de Candeal, na Bahia, resolvi fazer esse vídeo. Nossas conversas têm sido muito produtivas. Deus abençoe seu canal, o de Fora da Gaiola. Darson me enviou um vídeo de um judeu messiânico debatendo com um pastor sobre Trindade. Eu não sei se você sabe, mas os judeus messiânicos não creem na divindade de Jesus. E para você que nem sabe o que é um judeu messiânico, deixa eu explicar. De forma simples e direta, são cristãos judeus. É isso mesmo que você ouviu. São judeus israelitas que aceitaram a Yeshua como Machia. O rabino fez algumas perguntas que, a meu ver, revelam exatamente a cegueira que mencionei no vídeo passado, sobre a religião que Jesus fundou, e eu pretendo respondê-las. O rabino disse que somente Deus pode ser adorado, que Yeshua adora a Deus e portanto não pode ser Deus. Com muito respeito e carinho, permita-me refutá-lo. Eu amo Israel, tenho orado pela paz de Jerusalém, e espero ser útil nesse estudo. Primeiro vou mostrar que a Tanar e a Brit Hadashah afirmam a divindade de Yeshua. Depois mostrarei como alinho essa verdade com a unidade do Eterno. Assista até o final, sempre comparando com a Escritura. Não se prive de comentar o que pensa, mas peço que primeiro assista até o final, pois perguntas que você fará podem já ter sido respondidas nesse vídeo. Não vou me alongar nessa conversa, irmãos. O emissário Paulo de Tarso, que viu Yeshua pessoalmente depois de ressuscitado, que estudou judaísmo aos pés de Gamaliel, que foi perushim antes de se converter a Yeshua, disse o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:5-9 NVI. Paulo teve a revelação de que Yeshua é Deus junto com o Pai. Ele coloca Yeshua como estando com o Pai na criação dos céus e da terra. E ainda diz que tudo foi feito por Yeshua e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1:15-17. O Novo Testamento é categórico em afirmar a divindade de Yeshua. Por isso a dificuldade de nós cristãos em explicar como a Bíblia pode afirmar que existe um só Deus, e depois vem Yeshua dizendo que é Deus, como mostrarei à frente. O apóstolo João chama Yeshua de Deus abertamente quando começa seu evangelho. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1:4. O rabino disse que aqui não se tratava de Yeshua, mas sim da palavra haja que Elohim usou para criar o mundo. Mas aqui temos um erro grosseiro de leitura, rabino. O texto continua, e João diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 10:13. Estou usando a NVI. A palavra mencionada no verso 1 é explicada no verso 10. Yeshua é Deus e estava junto com o Pai na criação do mundo. São afirmações que encontramos na Brit Hadashah. Não estou usando sofismas, estou lendo textos simples. Nós cristãos não inventamos esses textos, foram os apóstolos, judeus que Yeshua escolheu para anunciar sua mensagem, que aprenderam dele, que escreveram essas revelações. João registrou o que Yeshua disse no capítulo 14:6.
Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você percebe a gravidade dessa afirmação? Jesus disse que é a vida. Não existe vida fora dele. Você acha que algum anjo pode dizer isso? Os Perushim tentaram apedrejar Yeshua por ter entendido que ele estava se igualando a Deus. O próprio Yeshua disse: Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. João 10, 30-31. O escritor da carta aos Hebreus revelou o seguinte: Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 2-6. Como confirmado, o Pai está dividindo a adoração com o Filho. Esse é um problemão para nós que cremos em Hashem, que cremos na Tanar. É difícil conciliar, mas é a verdade. O Eterno ordenou aos anjos que adorassem Yeshua, quebrando completamente o argumento de que Yeshua não é adorado. Outro ponto fortíssimo em relação a Yeshua é esse texto. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. O Eterno diz que ele é o Redentor, diz ser o primeiro e o último, e afirma que não existe Deus além dele. Preste atenção no texto. Não vou nem dizer que quem desce como Redentor é Yeshua, pois isso é óbvio. Vou falar do termo que só pertence a Deus, a frase alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e último. Ninguém pode usar essa fala sem ser Deus. Veja quem usa essa fala na Brit Hadashah. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1, 17-18. Yeshua usa o mesmo termo que usou para Isaías, mostrando com isso quem estava falando com o profeta Natanar. Nosso Deus desceu para nos salvar, irmãos. Yahvé nos amou tanto que desceu para nos salvar, Ele mesmo. Paulo disse que Yeshua estava oculto na Tanar, ele o chama de mistério, ou seja, segredo que estava oculto a todas as gerações. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 4 e 5. Como podem observar, eu estou apenas lendo os textos, que são claríssimos. Paulo nos chama a atenção para o fato da ocultação do Filho de Deus na Tanar. Quando Elohim diz: façamos o homem, não é com os anjos que ele estava conversando, era com seu filho. Então Hashem mentiu quando disse que não havia outro Deus além dele? É para tentar responder essa pergunta que surgem as especulações tais como trindade, unicismo, monarquianismo, arianismo, dentre outras teorias. A Igreja teve que lidar com afirmações apostólicas, muito dramáticas para o monoteísmo. Deus revelou, mas não disse como funciona, revelou a existência, mas não disse como. E muitos de nós tivemos nossa confiança abalada no Eterno por não compreender esse mistério. Inclusive a maioria dos judeus que não receberam Yeshua, tem como razão principal esse fato dele se apresentar como sendo Deus junto ao Eterno. Vou falar aqui da minha compreensão do Eterno, como eu vejo essa questão. Fará sentido para alguns, será loucura para outros, mas falarei pensando nos irmãos que estão há anos esperando essa manifestação de sabedoria. Como vão perceber, eu não sou trinitário. A trindade é uma teoria fraca e cheia de lacunas.
Não faz sentido a ninguém e ainda assim é imposta como verdade absoluta. Primeiro, que não existe 2 nem 3 deuses unidos. Não tem como 3 pessoas serem um Deus. Essa afirmação fere diretamente o Shema Israel. Shema Israel, Yehva Eloheinu Yehva Echada ve'ahavtea, et Yehva Eloheicha, bechal lavavcha. Hashem é único, é uma unidade, é mono. Ele é o Ein Sof, o infinito, o incontido. Preste atenção, se o Pai é infinito, em teologia chama essa infinitude espacial de imensidão, e o Filho também é infinito. Segundo a doutrina da Trindade é assim. Como ele pode existir ao lado do Pai? Como pode haver 2 infinitos coexistindo lado a lado? Se algo é infinito, logo é onipresente, tem que por natureza expandir-se por todos os cantos da existência. Não há grão de areia, não há átomo, que esse infinito não alcance, ele penetra todas as coisas, portanto existem nele. Só por essa afirmação acabou-se a Trindade. Por quê? É impossível a existência de 2 infinitos, pois ou um aniquilaria o outro, ou se fundiria tornando-se ambos uma única coisa, pois um existiria dentro do outro, tão misturados que já não são 2 mas uma única unidade, uma coisa só. Logo é impossível a existência de 2 consciências distintas nesse infinito fundido. Não há 2 pensamentos, não há 2 forças, pois 2 consciências infinitas se fundiriam tornando-se uma só. Não haveria pensamento de um que não estivesse ocorrendo no outro. Sendo assim, Deus é único, Ein Sof é único, fora dele, desse infinito, não há Deus. Só existe um Deus todo-poderoso no céu e na terra. Mas e Jesus fica aonde nisso tudo? Esse Deus imenso e único, chamado no judaísmo de Ein Sof, desejou criar seres pensantes para interagir com ele. Desejou criar mundos, universos, galáxias e dimensões. Só que ele precisava criar um meio para que essas criaturas pudessem conhecê-lo. Como algo finito, pequeno, limitado, poderia ver, ouvir e interagir com o Ein Sof. Deus em sua forma infinita? É impossível. Morreríamos. Portanto, o infinito emanou de si mesmo uma forma, através da qual ele se faria conhecido nos céus e na terra. A essa forma visível aos anjos, chamou de Filho. O Filho é o infinito tomando forma para interagir com a criação. Não existe comunicação satisfatória entre o infinito e a criação sem passar pelo Filho. O Filho é o meio pelo qual o infinito é conhecido no céu e na terra. O Filho é a revelação do infinito. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Adão não viu o Deus Pai. Ele via Yeshua no jardim do Éden. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus Filho, que é o infinito tomando forma. Abraão e Moisés nunca viram o Pai, mas estiveram com o Filho que é a imagem do Pai, e que sempre falou em nome do Pai, em lugar do Pai. Se você crê na Brit Hadashah, terá que admitir o que Yohanan escreveu. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. João 1:18. Que Deus unigênito é esse? Ou que unigênito é esse, que está ao lado do Pai e que é idêntico a ele? No texto original é a mesma palavra usada no livro de Hebreus 1:3, que expressa uma cópia exata do Pai, como se fosse uma xerox do Pai. Nesse exato momento você tem em mãos uma cópia da Tanar. Como você se refere a ela? Como você chama a sua cópia da Brit Hadashah? Como você deve chamar a cópia de Deus? Esse vídeo é perigoso para mim, pois os trinitários estão me odiando agora, e os meus irmãos judeus também. Porém tenho você que está entendendo a mensagem e glorificando a Deus pela resposta. É para você que eu estou aqui. Sim, o Eterno me mostra pessoas felizes e gratas por essa revelação. Curta o vídeo para eu saber que ajudei você. Se inscreva no canal para formarmos uma comunidade grande. Sejam bem-vindos. Se o Deus Filho é o Pai se tornando visível, é de se concluir que enquanto este possui uma forma,
ainda que celestial e espetacular, possui uma limitação espacial, portanto face menor que o Pai, pois este mantém sua forma infinita. Por ele ser uma emanação do Pai, uma imagem do Pai, ele pode dizer que é o Pai e ao mesmo tempo dizer que o Pai é maior do que ele. O objetivo do Filho é tornar o Pai conhecido. O rabino perguntou como poderia Jesus, sendo Deus, adorar a si mesmo. Falou também como poderia Jesus orar a si mesmo. Esse Deus Filho, que existe antes da criação dos céus e da terra, que foi emanado do Ein Sof na pré-existência, e junto com ele criou todas as coisas, que ele mesmo nessa forma celestial é menor que o Pai, pois possui forma, passou por mais um desdobramento, tornando-se humano para salvar a humanidade. Ele se diminuiu ainda mais, tomando forma humana, passando por todas as intempéries da vida humana, para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela cruz. Enquanto o homem ele deveria obedecer à lei, a todos os mandamentos do Eterno, agir como servo, como um de nós, e nesse ponto ele orava, obedecia, frequentava os cultos e louvava a Deus. O batismo é para a remissão dos pecados. Jesus foi batizado sem ter pecado. Por que ele fez isso? Porque ele é o caminho, era sua missão agir como nós, fazer tudo o que deveríamos fazer diante do Eterno. Ele não estava aqui como Deus, estava como humano, e agiu em tudo como um humano deveria agir. Sua natureza espiritual, ou seja, seu espírito, era divino, em seu espírito ele era Deus. Mas seu corpo era humano, completamente limitado a tudo que um humano possui. De maneira que ele limitou-se ao mundo dos humanos, e como tal, todo o seu comportamento tornou-se de um humano. Deus é onipresente e onipotente, o controlador supremo de toda a existência. Seria impossível a ele estar presente no céu e na terra ao mesmo tempo? Seria algo difícil ao Eterno fazer cópias de si mesmo pelo universo? Então deixe de limitar nosso Deus. Ele não é obrigado a nos revelar tudo o que faz. E graças a Deus que nossa salvação não depende de aceitarmos Yeshua como Deus, mas sim de aceitarmos Ele como nosso Salvador. Pensando nisso, desejo consolar você, que não entende como Yeshua pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Não nos foi dito em lugar algum na Escritura que para sermos salvos precisaríamos crer em Trindade, nem crer que Yeshua seja Deus. É-nos dito para crer que Ele é o Filho de Deus que veio morrer no nosso lugar, para que através dele possamos herdar a vida eterna. Se você confia nele para ser aceito diante do Eterno, você é salvo. Nossa mente é limitada, nem tudo é para todos. Yeshua tinha 72 seguidores, mas só 3 viu ele transfigurado com Moisés e Elias. Paulo viu coisas no céu que não lhe foi permitido nos contar. Porque nem tudo é para todos. A gente precisa parar de se condenar, de se julgar, de se apedrejar por ponto de vista diferente. A igreja que eu congrego é trinitária, mas eu não. Tanto meus irmãos quanto eu, daríamos nossa vida por Yeshua. Não deixamos de ser irmãos por pensarmos diferente. Quem é espiritual entende bem essa questão, os carnais, porém, desejam a todo custo impor seus pensamentos aos demais. Irmãos, o espírito de inquisição não pertence ao Senhor Yeshua. Esse ódio que exalamos ao ver alguém expressar uma fé diferente, não pertence a Adonai. Cuidado. Bom, essas são minhas considerações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações do Ein Sof, ou seja, do infinito Criador. O Pai, por ser infinito e incontido, está oculto, sendo revelado única e exclusivamente pelo Filho, juntamente com outra emanação do Eterno, o Auxiliador na revelação do Pai, o Espírito Santo. Como suas manifestações se distinguem, nos causam a impressão de serem pessoas diferentes, mas na verdade são emanações da mesma fonte, o Eterno. Mas é absurdo Hashem tomar forma humana. Que sacrilégio! A Torá diz que Adão via Deus, Abraão viu Deus e comeu com ele, Jacó lutou com Deus, Moisés viu as costas de Deus pela brecha da rocha. Se tinha costas, estava em forma humanoide. Ezequiel viu Deus na forma de um ancião de dias, Daniel viu Deus sentado no trono em forma humana.
Isaías viu Deus sentado no trono em forma humanoide. Então qual o absurdo em Deus vir à terra nos salvar? Obrigado a todos que assistiram até aqui. Já se inscreveu na Casa do Messias? Até breve. Shalom.